Análise de Meu Porto Seguro. Minha pergunta é, quem é o tal do Porto Seguro nesse filme? Vamos lá, vamos construir. No comecinho, né, o filme a gente fala, ai, será que esse filme vai levar em algum lugar? Mas, do meio pro final, ele começa a enveredar por águas profundas. É um filme cheio de simbolismos, né? Eu achei muito legal o sonho, o quebra-cabeça, o mar, né? Não sei se eu vou conseguir pontuar todos esses simbolismos, porque eu escolhi aqui um lugar pra gente olhar, né? Então, vamos construir esse olhar. Então, o filme parece bobo, né? Conta a história de uma jovem mãe solteira que vive a vida para o seu filho e não está aberta a relacionamentos e etc. Né? E aí aparece o cara babaca e etc. E a gente fala, ah, tá bom. Daí parece que a criança vai conquistar o cara, será que é isso, né? E aí a gente descobre, na verdade, que o filme leva a águas bem mais profundas. Principal foco que eu queria trazer para a gente olhar, o pai, né? O filme nos leva para essa dor do lugar do pai dentro do feminino, seja ele, no caso do feminino do homem, né? Que é como que é o nome dele? Firat, que quando descobre que vai ser pai, ele tinha, na verdade, uma ferida muito grande no seu relacionamento com o pai, por isso era alcoólatra, não tinha conseguido construir vínculos sadios na sua vida, né? Porque estava profundamente ferido nesse lugar, no seu relacionamento com o pai. Quando descobre que é pai, volta para esse lugar do alcoolismo para tentar tomar o pai para poder ser pai. Então, a gente vê que a falta do pai como um porto seguro fere o menininho, que é o Khan, fere o Firat e fere a Melissa, que também, ao descobrir que estava grávida, foi colocada para fora de casa pelo pai. Então, são 3 personagens ali marcados pela falta do pai. Ela tem uma melhor amiga que também chega uma hora e fala, olha, por favor, não faça isso, né? Eu sei o que é não ter pai. Então, esse é o pano de fundo do filme. Qual que é a dor, qual que é o impacto na alma de uma pessoa da ausência do pai? Mas aqui a gente vai trazer agora esse olhar para o feminino de uma mulher, né? Como é que uma jovem mulher lida com essa questão e como é que isso pode desaguar de maneira desastrosa na maternidade? Eu tenho construído aqui com vocês um entendimento do quanto o lugar mais ferido do feminino se reflete na maternidade. Tenho trazido várias abordagens aqui de filmes com esse olhar e esse é mais um. Por quê? Porque ela se apaixona por um moço, adolescente, se apaixona por um moço que é bêbado, que não tá nem aí, que não sabe o que tá fazendo, que só queria uma noite de sexo com ela, um olhar bem idealizado, reflexo de uma pessoa que não tem uma boa relação com o pai, ou seja, as mulheres que não têm uma boa relação com o pai idealizam, fantasiam os homens, não identificam, né? Os homens reais não conseguem se relacionar com os homens reais. Então, a gente já percebe aí na escolha dela, desse homem idealizado, destrutivo, um reflexo da sua relação com o pai. Ela tem uma relação de uma noite com ele, engravida, ele nem lembra porque tá bêbado, vai embora. E aí ela tem o filho, que é o Khan, e constrói uma relação completamente disfuncional com esse menino. Então, ela fala para ele que ele é o homem da vida dela, eles vivem uma relação completamente simbiótica, né? Quase meio como se fosse de namorado, claro, respeitando a pureza da história, mas uma relação confusa para aquele menino, né? Onde não existia nenhuma outra pessoa na vida dela, nenhum homem na vida dela, e ela afirmava isso continuamente, e deixa esse menino refém de uma mentira, que é a morte do pai. Então, o que eu quero que você perceba como um padrão do feminino ferido, tá? Vou começar a falar aqui algumas coisas difíceis. É um padrão da mulher que tem o seu feminino profundamente ferido, transferir o conteúdo da relação homem-mulher para a relação paterna, ou seja, ela pega a leitura que ela tem
desse homem e dessa relação homem-mulher e vende isso para a criança, e a criança passa a enxergar o pai por esses olhos como se isso fosse o real. A criança perde o direito de se relacionar com aquela pessoa de verdade, com uma realidade, porque ela se desenvolve a própria identidade a partir da projeção distorcida que a mãe faz daquela realidade. No filme isso é muito claro. Então veja, ela se relacionou com ele, estava apaixonada por ele, ele não queria nada com ela, falou: ah, eu vou sair para buscar papel higiênico porque acabou. E aí ela fica esperando ele e vive uma perda profunda ali. E aí depois descobre que tá grávida. E aí ela diz o que para esse menino? Ela diz para ele assim: olha, o seu pai saiu para comprar papel higiênico e morreu. Entende? O homem que eu sou apaixonada e que não me queria saiu para comprar papel higiênico e não voltou. Essa é a versão da mulher. Só que daí ela contou para a criança a seguinte versão: o seu pai um dia saiu, o seu pai que te amava, porque ela monta uma mentira de umas fotos lá com um amigo, não sei o quê. Um dia ele saiu para comprar papel higiênico e morreu. Então veja, ela representa na história do papel higiênico todo o trauma dela, e ela aprisiona o menino nesse trauma e fica comprando papel higiênico na esperança, não sei do que, desse pai voltar, né? Esse menino fica refém do medo da morte. Então veja, ela aprisionou o menino no medo da morte repentina e depois morreu repentinamente. Veja que distorção. Qual que era a verdade? A verdade é: olha, filho, o seu pai não sabe que você existe, porque eu tive um relacionamento com um homem e esse homem foi embora e eu me senti profundamente rejeitada e nunca procurei ele para dizer que ele era pai. Essa é a verdade. E aí a criança ia falar: mãe, mas eu quero conhecer ele. Direito da criança e direito do pai. Mas ela falou: não, ele morreu. Entende que triste o que ela fez com o filho? E ao mesmo tempo impôs para o filho um lugar, uma missão, né, de completá-la, de cuidar dela, etc. E aprisiona esse menino nesse medo, fica lá comprando papel higiênico, e cada mulher faz isso de uma maneira, né? Então é legal a gente parar, olhar e falar: como é que é isso na minha história? O que a minha mãe me fez acreditar a respeito do meu pai? Ou o que será que eu fiz os meus filhos acreditarem a respeito do pai deles e que na verdade era uma realidade minha como mulher ferida? Como é que a gente vai passando isso, sabe? Essa é uma questão bem importante. Outra questão bem importante é o seguinte: a falta desse porto seguro, né? Porque o filme aborda esse lugar do pai como um porto seguro. E aí o lugar do homem protetor, que é a primeira função paterna, como um porto seguro. E o que acontece na vida das pessoas que não têm esse porto seguro? É nessa dor que o filme nos leva, sabe? Então cada pessoa chora de uma maneira, é tocada por uma maneira, de uma maneira, né? Como é que os dois lidam com a morte. E eu não queria ficar falando muito dessa questão, queria fazer uma análise um pouco diferente aqui com vocês, mas para te levar para esse lugar profundo de falar: será que eu chorei, né? E se eu chorei, que dor foi essa? Será que eu já deixo essa dor existir com o nome que ela tem? Que é a falta deste homem protetor? Quem será que eu me tornei na falta deste homem nas minhas experiências? Seja com o pai, ou seja com o pai dos meus filhos, ou com os relacionamentos que eu tive. Como é que isso me marca? Por quê? Porque ela vai caminhando conscientemente para a morte, né? A gente aprende muito com o Bert que a alma olha para a morte. Aqui no filme a gente não vai entender exatamente em busca de quem ela está indo nessa morte, mas na verdade ela, por causa da falta que esses homens fizeram na vida dela, o pai e depois o pai do filho dela, ela não consegue ficar no mesmo espaço que eles. Ou seja, assim que ele vem, ela vai e deixa o filho sozinho e o
namorado, marido, pai do filho dela, não sei como é que a gente vai chamar ele, também sozinho. Então, se a gente não olha para esse lugar, sabe? Eu até pensei, falei, será que eu vou fazer análise desse filme? Porque eu queria falar dessa dor profunda, mas sem ficar fazendo muitas análises dos simbolismos, né? Dessa pecinha do quebra-cabeça que falta, que é a gente olhar e falar, será que eu dou conta de deixar essa dor existir, dando nome real para ela, sem acusação, né? Sem fantasia, sem mentira, né? Às vezes a gente conta uma mentira pra gente. Será que se eu não tô contando uma mentira? Ah, ele saiu para comprar papel higiênico e morreu? Será que eu consigo lidar com a realidade da dor e na minha responsabilidade com isso, de trazer à luz as relações e falar das dores que existem nas relações e deixar todo mundo participar, né? Por exemplo, ir atrás desse homem e contar pra ele, olha, você é pai, você vai, e aí, o que você vai fazer, né? Ou deixar, levar o menino e falar, ó, esse aqui é seu pai. Então, ela foi embora sem contar pro filho que aquele era o pai. Olha, o que uma mulher ferida não pode fazer na maternidade, né? O perigo que é a gente deixar com que as dores do nosso feminino escoem para a maternidade e fiquem lá. E às vezes a gente pensa, nossa, eu amo tanto os meus filhos, mas será que a gente não está fazendo isso que Melissa fez? E no final das contas abandonando todo mundo, olhando para a morte, como ela olhou? Então, um filme muito sério, que fala de dores muito profundas e que nos ajuda a olhar e falar, esse negócio de feminino ferido é muito mais profundo do que eu pensava.